ver se eu tenho... Por que isso é tipo um tabu, Edson? Por que eu quero te dizer? É tão, pô, isso aí é tão escondido pelas Forças Armadas, Exército, etc. Tem alguma coisa que a gente não pode saber? Alguma coisa que talvez cause medo? Algum segredo? Assim, Por que isso não veio à tona? Eles querem essa tecnologia para utilizar com fins bélicos, né? E porque assim, se você conseguir um disco voador, conseguir através do processo de engenharia reversa, desmontar o disco voador e transformar isso em tecnologia para fins bélicos, para dominar outras nações, ou mesmo fins de medicina, ou algum tipo de tecnologia mais avançada, ou espacial também. Embora na parte espacial eu vejo que não avançou muito. O que a gente tinha na década de 60 e 70 é o que é usado hoje atualmente. Então, nessa parte, pelo menos o OVNI não foi utilizado. Mas talvez em alguma parte médica, bélica, drones, né? Sim. Ou na parte de telefonia celular, pode, de repente, ter algum avanço aí baseado nessas tecnologias que eles oferecem. Aqui alguns documentos que foram liberados, que eu estou falando, que relatam essa queda e para onde que foi, né? Aqui, ó, Curitiba... E aí eles citam aqui, depois mandaram para a NASA. Aqui, ó, operação, tal. Tudo em inglês. Nada, tá tudo em inglês, né? Mas eles contam esse fato aí, ó, NASA, tá vendo? Sim. Que foi, e a embaixada reportou isso nessas mensagens que hoje foram liberadas aí. E não só isso, né? Por exemplo... quando eu falei lá do caso da base aérea de Canoas, sim, isso aqui é um telex do DIA norte-americano de 67 que fala... Telex é tipo um fax ou não? Era tipo uma mensagem, né? Um fax naquela época. Em março de 67. Isso. E esse caso aí, ele ficou famoso porque vários militares que estavam numa aeronave C-47 da Força Aérea Brasileira... já para descer ali na base aérea de Canoas, na grande Porto Alegre ali, viram, né, esses objetos. Esse aqui é um dos brigadeiros, na época ele era capitão Ronald Edward Yackel, o comandante Yackel. Ele foi, inclusive, comandante do Condabra, que era o órgão que centralizava esse tipo de fenômeno, né, de relatórios dos fenômenos ufológicos, e ele estava num desses aviões, no C-47, junto com o capitão Puguet, quando avistaram um objeto voador não identificado. Uma outra aeronave que estava fazendo um serviço aerofotogramétrico da Cruzeiro do Sul, viu também esse fenômeno, né? E aí você vê que o DIA, né, ele reportou isso, e quem que comentou foi o Vernon Walters, que era um brigadeiro. Né, general dos Estados Unidos, defesa e ataque, que reportou isso para os Estados Unidos. Então tem um monte de casos, tem caso de queda em Leme, por exemplo, no interior de São Paulo, tem o caso do Forte Taipu, na Praia Grande, em que a pasta norte-americana sobre o caso desapareceu, ela consta dos arquivos do projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul, bem conhecido, né? Que existiu de 1952 até 69, depois mudou de nome. E dentro dos arquivos, que foram milhares, tem alguns casos brasileiros lá. E curioso que quando envolve algum caso envolvendo ser ou fragmento ou alguma coisa mais grave, geralmente a pasta ela desaparece. Ou alguém pegou, ou está em algum outro arquivo paralelo, não quiseram liberar isso. Mas hoje a gente vê com felicidade que alguns relatórios que estão sendo disponibilizados pelos americanos, a gente percebe que tem casos brasileiros ali. Então a gente fica sabendo. Agora, quando a gente pede diretamente para os órgãos militares brasileiros, a gente tem a negativa. Da Força Aérea, geralmente eles falam assim, não, esse relatório não existe, ou tudo que a gente tinha já disponibilizamos no arquivo nacional, aquele papinho besta.
ou se é o exército que foi tudo destruído, inclusive o termo de destruição dos documentos também foi destruído, o que é uma coisa absurda. Não existe, mas tá bom, né? E a Marinha diz que não tem nada, mas de vez em quando a gente pede algum diário de bordo de alguma aeronave que a gente fica sabendo alguma coisa e acha lá algum documento com um relato de avistamento. Tá. Então, assim, há nitidamente uma política de acobertamento. E por que existe a política? Porque eles querem deter essas tecnologias para aplicar em engenharia reversa e também para evitar a geração de pânico, já que em alguns casos houve morte de pessoas, houve de repente algum tipo de dano, seja à vida, seja ao local que ficou estéril ali por algum momento. Tá. Então, em função da geração de pânico, eles também não divulgam, porque eles acreditam que seria de difícil controle por parte desses órgãos militares. Fazer a contenção, no caso de uma geração de pânico. Imagina, caso Varginha, morreu lá o Marco Elixerez, que era um policial militar, e aí de repente ele falou, olha, tem umas criaturas soltas aí, e teve um cara que já morreu, teve uns civis também que morreram, uns animais que morreram lá no zoológico, que provavelmente gostaram na criatura. E então como é que seria? Seria uma loucura. Sim. Né? Ninguém ia ficar todo mundo trancado para dentro de casa, que nem aconteceu com o isolamento social aí, Sim. com medo de uma criatura que ninguém sabe o que é. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles acobertam. Além disso, tem também a questão religiosa, né? Sim. Que poderia causar alguma convulsão social. Tem a questão de impostos que nós pagamos em troca de uma segurança nacional que, em relação aos OVNIs, não existe. Então, você paga imposto, eu pago imposto, a pessoa é abduzida, de repente eu e você fomos abduzidos, voltamos todo lascado, com queimadura, tal, pegamos um câncer aí, alguma doença estranha e viemos a óbito, ou fica doente. Tá. Para quem que você vai reclamar? Se os governos militares não reconhecerem oficialmente o fenômeno, não tem para quem correr. Entendeu? Você vai morrer aí mulambento e foi. Agora, no caso deles reconhecerem, se eles reconhecessem, eles iam tomar alguns processos e o pessoal ia pedir indenização. Falou, peraí, eles me pegaram, levaram lá para dentro, eu voltei, né, com queimadura, com isso, com aquilo, e vocês eram responsáveis pela segurança e não fizeram. Então agora eu quero uma indenização e iam ganhar. Então, em função disso, que eles não reconhecem oficialmente o fenômeno. Fica sempre naquele negócio, naquela sabonetada, né? Que nem agora os Estados Unidos estão falando de UAP, né? Que é o FANI, Fenômeno Aéreo Não Identificado, onde ele estendeu a abrangência da explicação. Então, assim, não é só OVNI, o UAP agora pode ser um fenômeno atmosférico desconhecido, pode ser um fenômeno astronômico desconhecido, pode ser um drone da China, da Rússia, entendeu? Então, abriu o leque, e não que alguns casos de OVNIs não sejam isso, pode ser. Às vezes acontece das pessoas se equivocarem e interpretar uma tecnologia desconhecida, que é terrestre, como algo OVNI, né? Como classificado como fenômeno OVNI. Mas existe dentro de tudo isso um fenômeno OVNI autêntico que vem ocorrendo desde que